Rebeca. Rebeca teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Semana passada nós falamos das esposas de Esaú, as mulheres de Esaú, que foi Esaú que escolheu, mas não foi Deus que escolheu. Eram mulheres mundanas, mulheres que não agradavam ao Senhor. Então, você pode ver todas estas pregações, né? Desde Eva até hoje, que é Raquel, você pode encontrar no YouTube, no meu canal, Márcia Riso, Riso com S. Você entra lá no meu canal e você vai achar todas as mensagens. Amém, queridas? Amém. Lá eu editei, eu tirei a parte do louvor e deixei só a mensagem. Então, você coloca lá. E o YouTube tem algo muito legal também, né? Para quem é meio ansiosinha, você pode pôr acelerado 2 vezes, 1 vez e meia. E você ouve assim, ó, rapidinho. Então, a pregação que dura 1 hora, você vai ouvir meia hora. Amém? Vai aí uma dica. Se tiver muito rápido 2 vezes, você põe 1 vez e meia, e aí vai. Eu faço isso, queridas. É uma bênção. Glória a Deus. Então, tá lá no YouTube, meu canal, Márcia Riso. Eu quero dar as boas-vindas. Eu tô longe, queridas, mas solta um coraçãozinho, dá uma curtida aí. E você que tá gostando dessas mensagens, compartilhe. Amém, queridas? Dá uma curtida lá, me segue no canal, ativa o sininho, inscreva-se, porque toda semana nós estamos colocando um vídeo novo lá. Amém, queridas? E compartilhe com mulheres que precisam aprender a ser mulheres sábias que edificam a sua casa. Amém. O nosso texto-chave está em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derriba. Que verdade, né? Que grande verdade. O poder da mulher num lar, numa casa. A Bíblia fala que nós somos colunas de um palácio. Nós somos a coluna na nossa casa. Se nós estamos fracas, a casa cai. Mas se nós somos fortes, se nós somos mulheres que buscam a força em Deus, a nossa família não se abala. Amém, amadas? Amém. Então, nós estamos aqui para buscar força e sabedoria no Senhor. Então, nós falamos sobre Esaú, né? As mulheres de Esaú na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre a história de Jacó. Jacó, ele saiu fugido do seu irmão Esaú porque ele roubou dele, né? Ele enganou, na verdade, o seu irmão Esaú, que era o primogênito, mas Deus já tinha falado com Rebeca na sua gravidez, que o maior serviria o menor, que o menor, a bênção estaria sobre o menor, né, o que nascesse depois. Tanto é que Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, né, a mãozinha ali grudada. Foi algo assim tremendo, que todos ficaram chocados com esse nascimento. Eu quero fazer um parêntese aqui, queridas. Quem está assistindo a novela Gênesis, né? Lá tem muita coisa que não está na Bíblia. Amém, amadas? Tem muita historinha paralela. A história, sim, mas tem histórias paralelas que não estão na Bíblia. E eles estão retratando uma Raquel que não é a Raquel que eu conheço da palavra de Deus. Queridas, eu queria pedir a vocês, por favor, tudo que vocês falam aqui, as meninas lá não escutam, vai interferir, né? Porque a gente está passando ao vivo, então fala um pouquinho mais baixo, né? Para não interferir. Então, amadas, Raquel, é que eu tô sozinha, tá, povo? Então aqui é complicado, eu tenho que gravar, tenho que cantar, pregar. Ô, Glória. Então, amadas, a novela, gente, está retratando uma Raquel. Eles, na verdade, estão potencializando as coisas ruins que Raquel fazia. Então, nós vamos estudar a Raquel aqui, a Raquel bíblica mesmo, né? A Raquel que está escrita na Bíblia. Nós vamos ver que muitas coisas eles não retrataram lá, né? Por exemplo, o encontro de Jacó com Raquel. A Bíblia fala que ele chorou em voz alta quando encontrou com ela. Aqui não, né? Aqui, a Bíblia conta que primeiro ele encontrou Lia e tal. Eles romantizam a história, eles fazem... Isso chama-se licença poética, né? Eles dão uma romantizada, eles fazem um clima, um ambiente, para contextualizar, para a gente poder entender. É válido, pode até ser que coisas tenham acontecido, porque eles querem explicar o porquê das pessoas agirem daquela maneira, o porquê que eles estão se comportando daquela maneira, então eles fazem uma historinha paralela.
Mas é legal você assistir, porque tudo que está na Bíblia vai aparecer no cantinho direito da sua tela, né? Então, vai aparecer lá o capítulo, né? Isso que está acontecendo está no capítulo X, e você procura lá e você vai ver, tá bom? Então, a novela Gênesis está mostrando uma Raquel, que misericórdia, dá até raiva, né? Ô menininha doida, né? Ô menininha chata, egoísta e etc. Mas nós vamos ver que realmente Raquel, ela passou por essas situações. Ela teve umas quedas lá, mas nós vamos ver que ela não era tão ruim assim. Colocaram uma Raquel que jogava jogos de azar. A Bíblia não fala nada disso. Queriam mostrar que ela não tinha caráter, enfim, uma coisa meio estranha. Mas nós vamos estudar. A história dela começa lá, a história de Isaac e tal, né? Começa em Gênesis capítulo 29. Mas eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 28, que diz assim, no versículo 1 e 2. Isaac chamou a Jacó, abençoou-lhe, e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre os filhos de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, Isaac, quando descobriu que realmente Jacó, a bênção estava sobre Jacó, ele, não liga não, tá? Que minha cachorrinha que fica latindo, ela tá presa, senão ela vai atormentar. Então, ele fala, vai na casa da nossa parentela arrumar uma esposa. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que quando nós nos casamos, nós temos que ter a mesma visão, nós temos que ter o mesmo temor a Deus, os mesmos ensinamentos. Porque quando você casa com uma pessoa, você vai dividir tudo, compartilhar tudo com ela. Como eu falei semana passada, né? Meu pai falou para mim, quando você for casar, minha filha, você vai casar com a família também. Então, veja bem com quem você está se casando, né? Para não fazer um mau casamento. Então, isso é uma pura verdade, isso é bíblico, né? E aí, o que acontece? Ele falou, vai lá, porque eu conheço a parentela da sua mãe, eles também creem no mesmo Deus que nós cremos, você vai fazer um bom casamento. Eu sei como, nós sabemos como essas meninas, as filhas de Labão, foram criadas. Então, você vai lá que você vai fazer um casamento. Ele obedeceu e foi. E lá no Gênesis 29 diz que ele chega ali, né? E tinha um rebanho, não vou ler tudo porque vai demorar muito, mas os pastores estavam dando água para o rebanho. Ele chega e fala para o pessoal ali, né? Para os pastores que estavam ali. Vocês conhecem Labão, né? E filho de Betuel? Ah, conhecemos sim. Então, olha, não, tá vindo a filha dele. Isso aqui tá tudo em Gênesis 29. Tá vindo a Raquel, a mais moça. E aqui eu vou entrar já no versículo 6, disse-lhe mais. Ele está bem? Jacó falando com eles. E disseram, está bem. Eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse, eis que ainda é pleno dia, tempo de ajuntar o gado, dá de beber as ovelhas e de apacentá-las. E disseram, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem. Removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Só um detalhe que eu vou explicar para vocês. O poço, aquele poço, ele tinha uma pedra muito pesada. Precisava de uns 3, 4 para tirar, para remover a peça, para poder pegar a água. Olha só o que Jacó fez, porque ele ficou apaixonado por Raquel. Então diz assim, olha, versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Então Raquel cuidava do rebanho do seu pai. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, revolveu a pedra de sobre a boca do poço, sozinho, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Imagina o susto daquela moça quando viu aquele homem chorando na sua frente, né? E aí ele diz assim, o beijo que ele deu nela, que não era aquele beijo cinematográfico, não era beijo na boca, de paixão, não. Era um beijo normal, né? De um cumprimento, como eles diziam, o ósculo santo, né? O beijo de parente, né? Normal. E chorou. E versículo 12, e Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. Né? Aí seu pai veio, abraça e tal, e eu verdadeiramente eu sei que você é meu parente, filho da minha irmã e tal. E aí Jacó fica ali, começa a trabalhar, e aí Labão fala para ele, mas você vai me servir de graça, né?
eu vou te dar um salário para você me servir. E Jacó fala, olha, eu quero trabalhar 7 anos pela tua filha Raquel. Ele estava tremendamente apaixonado por Raquel. A Bíblia fala, querida, que o coração do homem é enganoso. Jeremias capítulo 17 diz que o coração do homem é enganoso. Então, muitas vezes a gente se apaixona por uma pessoa pelo visual. E parece que Jacó tinha o mesmo problema de Isaac e de Abraão. Gostava de uma mulher bonita, né? Mas Deus preparou o casamento de Isaac e Deus preparou o casamento de Abraão também. Né? Nós falamos sobre o encontro de Rebeca com Isaac. Foi algo programado por Deus. Rebeca temia Deus. Rebeca queria o Deus de Isaac. Querido, quando você for, você que está me ouvindo aí, você que é menina, que está para se casar, ou menino, peça a Deus um marido ou uma esposa que ame primeiro a Deus, depois a você. Seu casamento vai dar certo. Com certeza. Se o teu marido, a tua esposa amam em primeiro lugar a Deus, olha, vai ser o melhor marido ou melhor esposa deste mundo, porque ele vai temer a Deus. E antes que ele te faça mal, ele vai pensar 3, 4, 10 vezes. Ele vai olhar para o Senhor e vai pedir para ele a direção em tudo que ele for fazer. Então, queridas, isso é muito importante. Então, Jacó, ele se apaixonou pela beleza de Raquel. Eu imagino que ele já foi lá com uma ordem, olha, casa com uma das filhas. Eles não falaram qual, porque não conheciam também. E quando ele viu aquela coisa linda na frente dele, disse que ela era estonteante, ela era linda, de porte, de semblante. Se apaixonou, é essa que eu quero. E a paixão dele era tanto que ele falou, eu trabalho 7 anos pela tua filha. E ele ficou ali trabalhando 7 anos. Depois de 7 anos, ele falou assim, bom, agora me dá minha esposa, eu quero me deitar com ela. Porque naquela época era assim, né? Não tinha essas formalidades no cartório, nada disso. Assim, agora me dá minha mulher. Eu trabalhei 7 anos por ela, eu mereço. O que aconteceu? Vocês se lembram que Jacó enganou seu irmão, né? Enganou Esaú. Essa história está toda lá em Gênesis, começa em Gênesis capítulo 25, 26, por aí. Deixa eu ver aqui. 25. Jacó enganou Esaú. Tanto é que o nome dele era enganador, suplantador, usurpador. Meu Deus do céu. E, querida, a primeira lição que a gente aprende aqui é que aqui se faz, aqui se paga. Tudo que você semeia nesta vida, você colhe nesta vida. Amém, amadas? Então, Jacó, aqui a primeira lição que nós aprendemos aqui com esse texto, ele foi enganado pelo seu tio. O que aconteceu no casamento? Olha só, né? Versículo 16, versículo 15. Disse Labão a Jacó, porque tu és o meu irmão, has de servir-me de graça, declara-me qual é o teu salário. Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Semana que vem eu vou falar mais sobre Lia, não vou explicar muito de Lia, não. Mas Lia não era tão formosa quanto Raquel. Ela não era tão, ela só tinha os olhos assim doces, meigos, né? Mas ela não era. Tem umas traduções que falam que é os olhos baços, fracos, frágeis. Tem gente que fala que ela era vesga, loucura isso. Mas a tradução no original mesmo é que os olhos dela eram frágeis e meigos. Mas Raquel era formosa, o formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é o que eu te dê, que eu a dê a ti, do que dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Oh, que amor é este, não? Servi 7 anos e pareceu assim rápido, porque ele não via a hora de casar com ela, de se deitar com ela, de consumar o amor deles. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizesse isso? Não te tenho servido por Raquel, porque me enganaste. Cumpre essas semanas, então te daremos também a outra, né? Disse Labão, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires.
E Jacó fez assim e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, a sua filha. E Labão deu Zilpa, deu a serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia. Amou também a Raquel mais do que a Lia. Aqui diz, ele não diz que ele não amava a Lia. Amou também, mas Raquel mais, porque era mais bonita. Queridas, aprendam uma coisa, o homem ele é atraído pelo olhar. Né? Eu costumo dizer que o órgão sexual do homem está aqui, nos olhos. Né? A mulher não, está no ouvido. A mulher tendo uma boa lábia, uma boa conversa, ela se apaixona. Agora o homem, ele precisa ver. E Jacó era esse tipo de homem. Se apaixonou pelo olhar. E aí, e possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. 14 anos serviu por essa mulher. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Então, olha só. Ele estava apaixonado, ele era um homem tremendamente doido por ela. Paixão não é amor, queridos. Escolheu a moça errada. Ele não orou. Ele não foi, quando ele chegou lá, ele não orou, porque nós vemos que a história, se você quiser, você vai ler a história que começa em Gênesis 25, passa pelo 26, 27, 28 e segue adiante. A história de Jacó. Jacó, quando ele fugiu da fúria do seu irmão que queria matá-lo, ele foi para o deserto, teve uma visão de uma escada, onde anjos subiam e desciam. E Deus falou com ele, falou, a aliança que eu fiz com teu pai, com teu avô Abraão, com teu pai Isaac, eu estou reafirmando com você. Por onde você for, eu vou te abençoar. E Jacó, ele fez um voto com Deus ali. Ele falou assim para Deus, se o Senhor me abençoar por onde eu andar, e me der riqueza, me der bens, e guardar minha saúde e tal, eu vou te dar o dízimo de tudo que eu recebo. Então, o dízimo começa aqui. Na verdade, o dízimo começa quando Abraão encontra com Melquisedeque. Só estou fazendo um parênteses aqui. Mas aqui, Jacó, ele falou, eu vou te dar o dízimo de tudo. Ele fez um voto com Deus, queridos, ali. E Deus realmente, nós vamos ver na história de Jacó, que Deus o prosperou sobrenaturalmente. Tudo que ele fazia, prosperava. Está tudo escrito aqui no livro de Gênesis. É só você ler que você vai entender. Então, Deus tinha falado com ele. Jacó tinha o temor de Deus no seu coração, porque ele aprendeu isso com seu pai, com seu avô, com sua mãe. Então, quando ele chegou lá, ao invés dele orar e perguntar para Deus qual das duas o Senhor tem para mim, qual é o melhor para mim, ele já foi se apaixonando e se entregando o seu coração na mão de Raquel. Mas Deus tinha um propósito com Jacó. Deus tinha um plano, ele ia cumprir. Queridas, Deus te dá opções. Deus te deu livre-arbítrio para você fazer o que quiser da sua vida. Deus não controla você. É lógico que tudo está nas mãos dele. Mas se você clama a ele, ele vai te responder. E ele vai mudar o curso da tua vida. Ele muda, ele tem esse poder. Ele te avisa, ele te dá 2 opções, o bem ou o mal. Você escolhe qual quer seguir. Se você escolher o mal, o fruto disso vai ser morte para a tua vida. Morte espiritual, morte em todas as áreas da tua vida. Mas se você escolhe a obediência, o caminho de Deus, o Senhor, ele vai te abençoar. E aqui Raquel, ela era linda, ela era a caçulinha mais novinha, mas nós vamos ver na vida dela que ela não teve uma postura de uma mulher de Deus, uma mulher que temia a Deus. Olha só, então, nós vamos ver que a Lia era desprezada, mas Deus abriu a madre de Lia e ela começou a conceber. Mas Raquel, ela era estéril. Raquel não conseguia ter filhos. Aí nós vamos ver aqui nessa história, queridas, que começa uma grande disputa entre as irmãs para dar filhos para Jacó, para ter filhos. Uma mulher naquela época que não tinha filhos, ela era desonrada, ela era desprezada. Era uma mulher que não prestava, porque mulher era assim, né? Mulher era só servia para dar os filhos e para cuidar da casa, cuidar do marido, ensinar os cuidar, né? Ali do acampamento, enfim. Mulher não tinha grande significância naqueles tempos dos patriarcas. Então, uma mulher que não podia ter filhos, meu Deus do céu, era o fim para ela. Ela se sentia péssima. Então, mas quando Deus viu que Lia era desprezada por Jacó, ele resolveu abençoá-la.
ele resolveu abrir a sua amada. E ela deu o primogênito para Jacó. Ela deu seu filho primogênito. Mas Raquel era estéril. E aí começa a competição. Então concebe Lia, dá à luz um filho, chama Rúben. E ela disse, bom, eu vou falar sobre Lia semana que vem, né? Porque existe algo em Lia maravilhoso que Deus quer nos ensinar. Primeiro eu vou falar da parte ruim, depois eu vou falar da parte boa. A parte ruim nós encontramos numa mulher, em Raquel, que no capítulo 30, versículo 1, olha só que coisa interessante. Quando Lia começou a conceber, ela teve 4 filhos assim, pá, 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 e Raquel nada. Mas por que, Senhor? Jacó era tão apaixonado por essa mulher. Que encontro lindo. Ele se emociona, ele se apaixona. É essa que eu quero. Trabalhou 14 anos por ela, né? Por que ela tinha a madre fechada, queridas? Em todas as coisas Deus tem um propósito. A madre de Sara também era fechada. O que aconteceu? Deus fez um milagre. Ela gerou com 90 anos. Amém? Deus viu o desejo do coração deles, mas Deus esperou porque queria fazer um milagre. Isaac é um filho da promessa. Nasceu quando ela tinha 90 e Abraão tinha 100. Raquel também era estéril. E aí acontece que Isaac orava por Raquel, por Rebeca, para que Rebeca concebesse. Aí você começa a entender que Deus ele atende às nossas súplicas. Isaac orava por Rebeca. Rebeca orava ao Senhor também, pedindo para que Deus abrisse. Deus abriu a madre dela, abriu bem mais cedo do que sua sogra, Sara. E nós vemos aqui Raquel, mas nós não vemos em nenhum momento Raquel orando a Deus para que abrisse a madre dela. Nós não vemos em nenhum momento Jacó orando a Deus para que abrisse a madre de Raquel. Gênesis capítulo 30, versículo 1 diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui com Raquel, a inveja. Só que a inveja é fruto de um sentimento pior ainda, chamado insatisfação. Nós vamos falar disso hoje. Raquel não estava satisfeita com a sua condição. Só que a motivação do coração dela não era... Porque existe 2 tipos de insatisfação. Uma que te leva à morte e outra que te traz vida. Essa insatisfação que te traz vida é você não se conformar com as coisas ruins que estão acontecendo com você e querer sempre o melhor. Mas essa insatisfação de Raquel foi uma insatisfação maligna que levou ela a perder coisas, levou ela literalmente à morte. Olha só. Então, versículo 2, se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre. Já aqui começa primeiro o embate entre os dois. Ele era apaixonado, fazia tudo o que ela queria. Mas aí quando ela falou: me dá filho, senão eu morro, né? Ele fala: por acaso eu sou Deus? Fui eu que fechei o teu ventre, eu tenho poder, vai, né? É como se ele falasse: vai orar a Deus, minha filha. Eu não tenho esse poder. Então, a gente já vê aqui em Raquel, que Raquel, a primeira coisa que a gente vê em Raquel, ela era muito bonita. Ela tinha uma beleza extraordinária que fez com que Jacó se apaixonasse. O que acontece, queridas, quando a gente tem algo assim que salta aos olhos das pessoas? Às vezes você pode não ter atributos físicos tão belos, mas você é inteligente, você tem algo que ressalta, você é uma pessoa esperta, sagaz, inteligente, uma pessoa que chama a atenção pela tua inteligência, pela tua sabedoria, o teu jeito de ser. O problema, ou então você é muito bela, o problema não está nos teus atributos, o problema está na maneira como você usa esses atributos. E Raquel sabia exatamente como usar a beleza dela para seduzir e para manipular. E nós vamos ver aqui que ela começou a usar esse atributo dela em benefício dela mesma. Nós vamos achar aqui uma Raquel egoísta, uma Raquel interesseira. Mas não isso aqui que Gênesis está mostrando, né? Aquela coisa horrorosa. Não, porque ela devia ser uma pessoa, porque naquela época não existia mulher assim, eu creio que não, né? Dona de si, faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Não, as mulheres eram criadas para serem guiadas por um homem, ou seja, o pai ou o marido, tanto é que as viúvas, coitadas, elas ficavam perdidas, né? Por isso que Deus fala que ele é o Deus dos órfãos e das viúvas.
Aquelas que são abandonadas, solitárias, Deus cuida, Deus guarda. Querida, se você está passando por uma situação dessa, né, o que eu já vi de pessoas que perderam maridos, que Deus fez assim na vida delas, guardou. Eu conheço uma que o marido literalmente deixou ela com a mão na frente e outra atrás. Ela morava lá em Osasco de aluguel, ela não tinha como pagar o aluguel, porque o marido dela foi assassinado, enfim, uma história trágica, e eu acompanhei. E aí, quando o marido morre, ela tinha 3 filhos adolescentes, pequenos ainda, pois essa mulher ficou desesperada, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu moro de aluguel, não tenho dinheiro, meu marido que sustentava a família morreu, e eu tô com esses 3 filhos pequenos, e eu só falei uma coisa para ela, você crê em Deus, não crê? Então, a Bíblia fala, a palavra dele diz que ele é o Deus dos órfãos e das viúvas. Então, descansa nessa palavra, porque ele é o teu marido, ele vai cuidar de você. Querido, sabe o que aconteceu com essa mulher hoje? Naquela época, ela foi a primeira no trabalho dela na questão de vendas. Esta mulher formou os 3 filhos em faculdade paga. Ela comprou um apartamento aqui em Alphaville, troca de carro todo ano, tem a própria empresa dela hoje. Deus fez isso na vida dela. Casou 2 filhos, né? Então, é uma mulher que hoje está, assim, vivendo o melhor dessa terra. Agora está namorando, Deus arrumou outro varão para ela, está feliz e contente, enfim. Deus, ele transforma. Quando você decide confiar no Senhor, Deus muda a sua vida. Ele não abandonou, porque ela ficou órfã. Quem trabalhava era o marido, quem sustentava a casa era o marido, pois ela se enfiou a vender seguro e hoje ela tem a própria empresa de seguros. Queridas, e assim outras que eu conheço também. Então, creia que Deus, ele supre, ele guarda, né? Se você orar, se você buscar. Então, aqui, vamos voltar para Raquel. Ela era bela, ela conseguia, nós vamos ver aqui ao longo da história que ela manipulava Jacó, mas manipulava bonitinho, né? Então, olha só, o que é insatisfação, né? Vamos falar um pouco sobre insatisfação. Insatisfação é falta de, você vai procurar um dicionário, ela é falta de contentamento, é o descontentamento, desprazer, contrariedade, aborrecimento, dissabor, né? Você não está contente com aquilo que você tem, é você não estar satisfeito com aquilo que Deus te deu, né? Eu conheço tantas pessoas que tem tudo, tem dinheiro, tem marido, tem casa, mas está sempre reclamando, que está sempre faltando alguma coisa. Você vê o marido é uma bênção, tá ali do lado, cuida dos... tá sempre reclamando que o marido é um chato, que o marido devia ser melhor, porque meu ex-namorado era melhor, porque não sei o quê, porque eu devia casar, porque minha casa, a casa que eu moro, nunca tá bom. Sabe aquelas coisas? Né? Às vezes eu faço isso, né? Aquela mania de querer ser magra. Aí você consegue perder uns quilos, né? Aí a pessoa chega e fala assim, olha, consegue emagrecer. Ainda faltam 5 quilos. A gente nunca está satisfeita com o que tem. Mulher que tem cabelo liso quer ter o cabelo crespo. Mulher que tem cabelo crespo quer ter liso. Uma loira quer ficar morena e morena quer ficar loira. A gente nunca está satisfeita, meu Deus. Isso é um mal. Isso é um mal que pega a humanidade. É o mal do século mesmo. Aliás, do século não. Isso nasceu no coração de Satanás. Se você ler lá em Ezequiel capítulo 28, quem era Satanás? Um querubim. Ele era um anjo poderoso. Era um anjo que participava da glória de Deus. Era um anjo que segurava o trono de Deus. Mas esse anjo, ele não se contentou em ser o que ele era, de ter o lugar que ele tinha. Ele estava segurando a glória de Deus. Ele era o líder ali da adoração a Deus. Ele quis ser maior que Deus. Ele ficou insatisfeito com a sua posição. Ele quis tomar o lugar de Deus. O que aconteceu com esse querubim? Foi expulso. Querida, é a criatura se voltando contra o Criador. Isso não existe. Pensa, você faz um bonequinho. Lembra da história do Pinóquio? Né? O Gepeto lá fez um bonequinho. O Pinóquio nasceu, criou vida e queria mandar no Gepeto. Começou a mentir, começou a enganar. E assim, essa é uma historinha, né? Que ilustra muito bem, né? A criatura querendo mandar no Criador. Impossível. Impossível. Então, amadas, a insatisfação, ela nasceu no coração desse demônio, de Satanás, né? Ele era um anjo de luz, o nome dele era Lúcifer, cheio de luz, e ele se transformou no nosso acusador, né? Ele se transformou no arqui-inimigo de Deus.
E ele usa as nossas vidas, ele quer manipular também as nossas vidas, ele quer que a gente tenha o mesmo sentimento que ele. Ele entrou em Eva, ele falou com Eva, ele induziu Eva a ir contra Deus, ele gerou em Eva uma insatisfação. Come logo esse fruto, boba, você vai ter inteligência de Deus, está lá em Gênesis 3. Come, que você vai ser igual a Deus. Ela é insatisfeita com a condição de pequena dela, que você ter a inteligência de Deus, imagina, né? Quando que a gente vai conseguir ter inteligência de Deus, né? Um cisco morando no cisco, que é esse planetinha Terra, do cisco de uma galáxiazinha diante de uma imensidão que é o planeta, que é o universo. Então, queridas, a insatisfação é um sentimento perigoso. Ela produz em você uma necessidade inexistente, algo que você não precisa, mas você quer, você anseia, você precisa. A insatisfação leva o marido trair a esposa. A insatisfação leva a esposa a trair o marido. Leva um jovem a buscar drogas. Um jovem que está insatisfeito na sua casa, no relacionamento com os pais, enfim, que sofreu algum abuso, um trauma. A insatisfação leva a pessoa a mudar de emprego, sendo que não precisava. Teria uma carreira grande ali, mas não, quero mais, eu vou tentar aqui, vou tentar ali, vou tentar lá. A insatisfação leva a pessoa a se corromper. Você já sentiu alguma vez na sua vida aquele momento que você, nunca que você faz, tudo que você faz, nada é suficiente, né? A insatisfação gera ansiedade. Porque para suprir a tua necessidade, você tem que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que mudar de casa, não, eu tenho que mudar de casamento, o marido já encheu, esse marido não presta mais, quero outro. Ai, meu Deus, não aguento mais. Ai, eu preciso. É carência mal suprida, né? Isso leva... Isso te leva à morte, que nós vamos ver aqui na vida de Débora. O amor nunca é intenso e verdadeiro como deveria. Sabe o que gera insatisfação na gente? Mídia. Sim. Novela, filme. Sim. Né? Você começa a comparar o galã lá com o teu marido. Você vê que teu marido não é mais aquela coisa linda que está ali na televisão. Você gostaria que teu marido te tratasse como o outro trata a esposa. A mídia que fala que você tem que ser alta, magra e o teu cabelo liso e senão você não vai ser aceita, você vai ser excluída. Leva as crianças, os nossos jovens a querer comprar. Quantos assassinatos acontecem por meninos que queriam comprar um tênis? Por causa de um tênis, matam vidas. Então, a insatisfação gera tudo isso. Né? A profissão nunca satisfaz, o chefe é sempre o pior, os amigos nunca são tão presentes como deveriam ser. Gera aquela cobrança, aquela chatice. Verdade. Pessoa carente demais. Família não nos compreende, tudo está contra nós, né? A pessoa insatisfeita é assim. Ah, sogra é uma chata, ai, minha mãe, meu Deus, não aguento mais. Ai, meu marido, ai, meus filhos, ai, isso, ai, aquilo. Nunca tá bom, né? A gente rema contra a maré, a gente se perde, a gente se esgota em insatisfação, né? Então, a gente vai procurando e nunca vai encontrar, porque o problema não está nos outros, o problema está em você, o problema está em nós. Isso é um mal dos tempos que a gente vive, de hoje em dia, né? A gente é bombardeado diariamente pela mídia, pela televisão, pela internet, que a gente precisa de mais, que só aquilo ali não resolve. Fazem até meme, até piada com essas coisas, as pessoas que querem vender, se só tem um sapatinho, é pouco, eu vou no shopping, tem tanto meme que fala sobre isso. Eu trabalhei com vendas, né, no CMJ, eu sei como é que é. Ficar provocando as pessoas, você tem pouco, você precisa de mais. Né? Eu lembro que as clientes falavam assim, ai, meu Deus, que tentação. Aí eu me sentia mal, porque elas falavam assim para mim, ai, você é uma tentação para mim. Sai para lá. Eu falava, ai, Jesus, eu não sou diabo, não. Mas eu tinha que vender. Então, você vê como é que são as coisas, né? E olha só, essa incapacidade de resolver esse problema, ao se tornar repetitiva, gera uma frustração. Quando você quer resolver o problema, você se frustra porque você não consegue. Você quer tanto uma coisa, quando você não consegue aquilo, você fica frustrado. E aí você passa a não querer mais. Você quer tanto que o seu marido mude, e na verdade quem precisa mudar é você. Você ora tanto pela mudança do seu marido, aí ele não muda, aí você fica insatisfeito.
você fica triste, você fica frustrada e você desiste dele. Eu vou me separar porque não deu certo até agora. Orei tantos anos por este homem e este homem nunca foi aquilo que eu queria que ele fosse. Vocês estão entendendo a diferença, queridos? Né? Eu falo isso porque eu era assim. Eu era assim. Eu nunca aceitei meu marido como ele é. Eu idealizei o homem, eu queria que ele fosse. E ele em mim também, a gente ficava nessa briga. Porque ele queria que eu fosse do jeito que ele queria, e eu queria que ele fosse do meu jeito, e aí frustrou, separou, depois voltou, graças a Deus. Graças à obra que Deus fez na nossa vida. Amém, queridos? Por isso que eu falo, quando você ama Jesus em primeiro lugar, você se aceita. Você se contenta. Amém? Você é agradecido, porque eu vou dizer uma coisa. A única coisa que pode terminar, acabar com a frustração na sua vida, com a insatisfação, é a gratidão. Eu já vou falar sobre isso. Então, o que a insatisfação gera? Infidelidade, deslealdade, desonra, murmuração. Meu Deus do céu, como gente que murmura é chata, não é verdade? Que só vive reclamando. Tem gente que você chega e fala, oi, tudo bem? Ai, mais ou menos. Ai, minhas costas estão doendo. Ai, tô com dor de cabeça. Ai, tá. Ai, esse calor. O sol volta a brilhar. Ai, mas muito calor não dá, né? Ai, começa a chover. Ai, essa chuva. Misericórdia. Vamos começar a agradecer. Graças a Deus pela chuva, graças a Deus pelo sol. Olha, eu louvo a Deus porque a gente mora num lugar temperado, clima temperado. Você já imaginou você morar em Dubai, que é calor de 50 graus, na sombra? Ninguém aguenta. Por isso que aquele país, aquele lugar é desenvolvido, porque ar-condicionado para tudo quanto é canto, eles deram um jeito de sobreviver no deserto. Deus dá inteligência para isso, né? Espírito crítico, pessoa insatisfeita é crítica demais. Verdade. Pensa nisso, queridos. Tudo critica, tudo reclama, nada tá bom. Sempre arruma um problema em alguma coisa, né? Ai, você viu lá a Gisele Bündchen? Ah, né, ela tem uma pinta na orelha esquerda aqui no... Misericórdia, né? Você fala, olha que mulher maravilhosa, né? Um exemplo bobo, né? Ah, não, o dedinho dela é torto. Meu Deus! Tem sempre que arrumar uma crítica, né? Sei lá. Ela gera desânimo nas pessoas, porque você tenta mudar e não consegue, você vai desanimar. Comparações. Apostasia, o que é apostasia? Você desvia da fé, porque você vai para a igreja, você vai buscar Deus com outra intenção que não seja a de adorar a Deus. Então, a cobiça, e além de tudo, o pior de tudo, que a tua insatisfação vai contaminar as pessoas. Todos que estão ao teu redor. É o que aconteceu com Raquel. Ela era tão insatisfeita com a condição dela ser estéril, que ao invés dela buscar em Deus, primeiro ela buscou no marido, depois ela começou uma competição com a sua irmã. Para quem dá mais? E a maior besteira que ela fez foi ter dado a sua serva, Bila, para dormir com Jacó. E ela gerou 2 filhos. Eu não vou entrar nessa questão, porque eu vou falar sobre Bila e Zilpa mais para frente. Mas ela deu a sua serva para gerar para ela. Ela já passou na frente, ela deu uma de Sara. Né? E acabou trazendo problema para ela e problema para a descendência dela. Então, porque naquela época era normal a mulher que não podia dar filhos entregar a sua escrava, né, a sua serva, e o nenê nascia no colo da patroa, na dona dela, e aí ela podia considerar aquele o filho dela. Então, na verdade, a insatisfação de Raquel, ela gerou nela uma inveja muito grande. Uma inveja da irmã. Porque, queridas, ela não via a irmã, porque a irmã era sofrida, a irmã era rejeitada, a irmã era desprezada. Ela era tão insatisfeita, ela era tão crítica, ela era tão egoísta, que ela não pensava na dor da irmã de ser desprezada pelo marido. Ela só pensava que a irmã tinha filhos e ela não tinha. E olha só o que diz aqui em Gênesis, né? No versículo 30, capítulo 30, versículo 1. Não, desculpa. No Gênesis capítulo 30,
versículo 3, ela disse assim, eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre os meus joelhos, e assim o receba por filho. E depois deu a serva Bila, serva por sua mulher, a Jacó, e Jacó possuiu, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou-lhe Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, ou seja, todo mundo concebia. Né? Lia, a serva dela, Raquel, a serva dela, todo mundo concebia lá, menos ela. E aí a Bila, a serva dela, teve outro filho. Então disse Raquel, com grandes lutas, tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou Naftali. Então olha só a intenção do coração dessa mulher. Competir. Ela queria, a inveja, né? Dizem, né? Que a inveja não é você querer o que o outro tem, mas é querer que o outro não tenha. É você desejar mal para a pessoa que tem. Então ela competia com a irmã. Agora eu venci, eu lutei com a minha irmã. Ela não queria ter um filho, porque ela queria ter um filho. Não foi como Ana, nós vamos falar sobre Ana também. Ana desejava muito ter um filho. Mas Ana foi no lugar certo. Ela foi buscar lá no templo. Ela foi aos pés do Senhor. Raquel não. A insatisfação dela tomou conta da vida dela. Gerou inveja, gerou ódio, competição. E acabou por trazer tantos problemas nessa família. Deus nunca quis a bigamia. A gente vê na Bíblia bigamia, trigamia, multigamia, né? Salomão teve 1000 mulheres, Salomão se corrompeu. Deus nunca quis isso, porque a gente vê o trabalho que dá. Uma mulher só, imagina com várias. Então, foi uma disputa entre essas duas. E olha só, então, essa mulher, a Raquel, ela queria ser mãe para esfregar na cara de Lia, que ela podia ser também. Não é que ela queria ser mãe porque ela desejava muito, porque toda mulher, né, que eu conheço, assim, a maioria, né, quer ter um filho, quer gerar. Nós somos feitas para isso. O nosso DNA, nossos cromossomos, eles têm isso na memória. Você foi feita para gerar filhos, né? E se você não consegue gerar filhos, você fica frustrada, você fica triste. E quem não consegue, adota. Ou então vai gerar outro tipo de filho, seja no trabalho, vai fazer alguma coisa, mas você foi feita para produzir, porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou, crescei e multiplicai-vos. Isso, ele não estava dando uma ordem somente para o ventre da mulher, ele te fez para você gerar, para você criar, para você multiplicar o teu dom, o teu talento, aquilo que ele te deu. Amém, querido? E quando você não consegue gerar, você ora. Você vai buscar em Deus. É o que Raquel não fez. Então, era inveja, era vingança. Olha, eu lutei contra a minha irmã, venci. Então, Dan e Naftali, eles nasceram de uma pirraça de Raquel, de uma insatisfação dessa mulher. Acho que ela não era tão ruim como a novela pinta, né? É uma mulher tão má, assim. Mas esse sentimento faz você se tornar amarga. Faz você se tornar uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer conviver, que ninguém aguenta ficar muito tempo, porque se torna uma pessoa manipuladora. Olha só, mais um capítulo aqui, mais uma história de Raquel, né? Ela, um dia, lá em Gênesis capítulo 30, versículo 14 e 15, diz assim, Gênesis 30, aí eu ponho o dedo aqui, o negócio some, peraí. Versículo 14 e 15. E foi Rúben é o primeiro filho de Lia, nos dias de ceifa de trigo, e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dá-me das mandrágoras do seu filho. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomará também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo essa noite, pelas mandrágoras do teu filho. Deixa eu explicar para vocês o que é uma mandrágora. Mandrágora, ela é parecida com ginseng. É uma raiz que essa raiz ela tem parece duas perninhas, parece uma pessoa, né? E dizem, né, na época, enfim, é como o ginseng te dá um ânimo, né? Te dá um up, te dá um pique. E a mandrágora, ela era um estimulante sexual, né? É como se você, me dá uns amendoim aí. Só que eles punham tanta fé nessas mandrágoras, né? Era uma coisa tão... a crendice, né, popular, realmente ela podia ter efeitos afrodisíacos, né?
E as pessoas punham tanta crença nela que acabou virando uma feitiçaria. Os feiticeiros usavam mandrágoras nas suas porções para que a pessoa, para roubar o marido da outra, para estimular desejo sexual no marido pela esposa, para ter filhos, né? Que você só consegue ter filhos se tiver uma relação, óbvio, né? Então, hoje em dia já é mais diferente, mas naquela época era assim. Então, as mandrágoras acabaram virando um objeto meio místico. E eu fico imaginando aqui, né? Porque, mas como é que Rubem, né, foi trazer mandrágora para Lia? Lia já tinha tanto filho. Eu fico imaginando o seguinte: os filhos vendo a carência da sua mãe, o desprezo da sua mãe, que Jacó não se deitava, que não ia para a tenda de Lia, não ficava com ela, só queria Raquel, Raquel, Raquel. Então, Rubem, era uma coisa difícil de achar. Quando ele achou mandrágora no campo, ele foi levar para a mãe, né? Tipo, olha aí, mãe, toma uma mandrágora, quem sabe, né? Faz um chazinho com o papai, quem sabe ele fica com você. Eu vejo isso como o Rubem querendo trazer o pai para junto da sua mãe. Vocês estão entendendo, queridos? Então, olha só, aí, trazendo essa... Aí, quando ele chega com as mandrágoras, Raquel já estava de olho e falou assim, me dá essas mandrágoras. E a Lia ficou, falou assim, como assim? Você já tem meu marido, você já tem o amor dele, para que você quer mandrágora? Né? Quem está precisando de mandrágora sou eu. Quem precisa estimular Jacó para mim sou eu. Você já tem o amor dele, né? Aí, olha só como Raquel era. Assim, não, então tudo bem. Me dá a mandrágora que eu te vendo uma noite de amor com meu marido. Olha só a manipulação. E Jacó foi. Jacó foi. Para ele estava bom, né? 4 mulheres, que era Raquel, Bila, Lia e Zilpa, né? Para ele tava, ó, quem é a da vez agora? Pega a ficha aí, cadê o ticket? Quem que tá com a da vez? Eu vou! Raquel manipulava, né? Então vai, hoje, meu amor, eu te libero. Vai lá com a Lia. Mas é tão lindo, gente, como Deus é perfeito. Lia não precisou de mandrágora, porque ela deu as mandrágoras para quem? Para Raquel. Raquel continuou estéril. E Lia, naquela noite que ela se deitou com Jacó, ela concebeu mais um filho. É lindo isso, gente? Não é lindo como Deus faz? Deus não precisa de mandrágora. Que nem o casal na nossa igreja, linda e amada, a pastora Débora e o pastor José. 14 anos lutando para ter um filho. Foram fazer inseminação artificial, fizeram de tudo e nada. Eles tinham uma promessa, que Deus ia dar um filho para eles. Eles acreditavam, eles falavam, vamos dar ajudinha para Deus, né? Então vamos lá. E faz inseminação e não sei quantas, aquele sofrimento, aquela luta. Quando eles desistiram, né? Falaram assim, agora chega, vamos comprar um cachorro, acabou, né? Vamos descansar. E ela já estava com 40 anos, né? E, vamos deixar essa história para lá e tal. Eles engravidaram de uma maneira natural, né? É um milagre. Eu estou reduzindo a história, mas tem detalhes aí poderosos nessa história, né? Que só eles sabem. Pastora Débora, você está me assistindo aí? Te amo. Então, queridas, é uma história poderosa, como Deus faz. Deus não precisa de métodos. Quando você crê e você se firma nessa promessa, né? Eu lembro que eles chegaram nos apóstolos, né? E falaram assim, estou desistindo. Os apóstolos, não, continua crendo. Deus vai dar, é o filho da promessa. O Samuel, né? Ele chama Samuel. E hoje o menino está grandinho, já é uma graça, lindo. É o filho da promessa. É o filho da resposta de oração. Então, queridas, Deus faz isso com a gente. Deus, ele não está... Você não precisa... Quando Deus tem uma promessa para você de restaurar a tua vida, de curar a tua carência, você não precisa buscar em outros lugares. Se você tem algum problema, apenas confie no Senhor. Amém? Não queira fazer com as tuas mãos. Não queira dar o seu jeitinho. Deus vai fazer. O jeito é dele. A maneira é dele. E a maneira dele é perfeita. Amém? Então, lá, Jacó deitou com Lia. Lia concebeu. E o meu iPad não quer me obedecer. Volta aqui, queridinho. Pronto. Então, amadas, olha só. Ô, meu pai, o negócio deu tilt aqui. Aleluia! Então, a insatisfação gera tudo isso. Agora, como a gente faz? Oh, meu Deus, tem mais história aqui para contar de Raquel. Espera aí que eu vou chegar lá, meninas. Eu vou chegar lá, estou precisando de um guia.
Será que Deus não quer que eu use esse guia aqui? A minha colinha? Glória a Deus. Bom, foi aquela luta entre irmãs, né? E até que Deus resolve abrir a madre de Raquel. Deus finalmente abre a madre de Raquel. E aí ela concebe José, né? E ela, olha só como essa mulher era totalmente insatisfeita. Ela era insaciável. Quando Deus deu o José para ela, o filho dela, ela colocou o nome de José, porque José quer dizer o Senhor acrescenta. Então ela falou assim: ai, Deus me deu esse filho, agora Deus vai me dar mais um. Eu vou botar o nome dele de Senhor acrescenta, porque Deus vai me dar mais um. Meu Deus do céu! Será que ela não podia se alegrar com aquele filho que ela finalmente conseguiu? Tão diferente de Ana, né? Ana queria ter um filho. Sabe o que a Ana fez com o filho dela, querido? Consagrou o Senhor. Entregou aquele único filho que ela quis, ela entregou para servir ao Senhor. E por essa atitude de Ana, Deus deu mais 5 filhos para ela. Então, para vocês verem como funcionam as coisas com o Senhor, você tem que aprender a confiar no Senhor, porque Deus, a palavra de Deus está escrito que Deus olha, Ele não olha para o teu exterior, Ele não olha para a tua aparência, mas Ele olha para o teu interior, Ele olha para a intenção do seu coração. A intenção de Raquel era maligna, era competitiva, era de ser melhor que a irmã dela. E aí, no final da vida dela, queridos, o que acontece? Logo ela teve outro filho. Deus deu mais um filho para ela, Benjamim. Só que antes dele ter esse nome lindo, Benjamim, Raquel, quando estava ali parindo, né, Benjamim, ela teve aquele mal súbito e ela viu que ela ia morrer. E quando ele nasceu, quando ele nasceu, sabe qual o nome que ela deu para o Benjamim? Benoni, que significa filho da minha aflição. Um nome, queridas, é algo tão poderoso na vida de uma pessoa. Um nome, o teu nome é a tua marca. O teu nome é o teu sinal. Por onde você for, você vai ser lembrada por aquilo. E naquela época, o nome, a pessoa chamava a pessoa pelo que ela era. Tanto é que Jacó, o nome dele era enganador. Por onde ele ia, usurpador, vem cá. O enganador, vem aqui, né? Deus mudou o nome de Jacó. Para a bênção ser completa na vida dele, durante a história, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Porque ele não podia mais ser lembrado por aquele nome de enganador e suplantador. Então, colocar um nome numa pessoa, quando você vai colocar um nome no filho, você tem que ver o significado daquele nome. Porque até espiritualmente, mesmo que você escolhe um nome porque soa bonito, acho bonitinho, vou colocar um nome aí, sei lá. E você pode estar colocando um nome no teu filho que vai trazer um problema na vida dele, que vai trazer um bloqueio na vida dele. E ela nem pensou no filho dela, ela só estava pensando nela. Para você ver que uma pessoa insatisfeita é uma pessoa egoísta. Ai, filho da minha dor. Ela não pensou que aquele menino ia carregar esse peso nas costas o resto da vida dele. Ele ia ser lembrado como aquele que nasceu e matou a sua mãe. Ele ia ser lembrado como aquele que trouxe aflição para sua mãe. Ela não abençoou o seu filho, mas Jacó, imediatamente, a Bíblia fala que imediatamente ele falou, não, ele não vai se chamar Benoni, ele vai se chamar Benjamim. Então, amadas, é muito importante quando você escolhe o nome do seu filho, é muito importante a tua bênção sobre o seu filho. Amém. Que jamais saia da tua boca uma palavra de murmuração contra o seu filho, uma palavra de maldição contra o seu filho. Sabe, antigamente as pessoas, né, quando eu lembro que a gente fazia lição de casa e era avó, minha mãe nunca, graças a Deus, minha mãe nunca fez isso, mas eu vejo minhas coleguinhas, eu tinha uma que o pai era italiano, e o pai dava com esse dedo aqui, ó, nhoco, né, que ele falava, croque, sei lá, na cabeça, sua burra, estúpida, ignorante, né? Então, assim, a pessoa cresce com aquilo. Você nunca vai dar certo, menina, porque você puxou pro seu avô, né? Você é igual a tua avó, você nunca vai dar certo, ninguém vai te querer, né? Então, aquilo que você lança, você está lançando no teu filho, sabe o quê? Um sentimento de rejeição, um sentimento de pequenez, que nunca vai dar certo. Então, a gente tem que vigiar muito nas palavras, muito, mas tem que vigiar demais, porque tudo que você fala cai sobre o teu filho. A palavra de uma mãe sobre um filho reverbera o resto da vida.
Eu tenho coisas que minha mãe me falou, que aquilo eu trago comigo, coisas boas, graças a Deus, mas as ruins também, né? Então a gente, sabe aquela história, né, que você deixava o chinelo virado, né? Minha mãe falava assim, não deixa o chinelo virado, senão a mãe morre. Então toda hora ia lá e tchum, virava o chinelo. É uma idiotice que alguém inventou um dia, só para alguma mãe que deve ter inventado, para o filho arrumar o quarto, né, direitinho. Aquelas crendices bobas, né? Mas isso fica ou não fica? Vai dizer, você que escutou isso, né? Quando você vê o chinelinho virado, você vai correndo lá e desvia o chinelo. É ou não é? Não estou falando nenhuma besteira, né? Isso é coisa dos antigos, né? Então, queridas, tudo que você fala para o seu filho vai ficar. A Bíblia fala em Tiago 3 que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Abençoe teu filho para ele ter uma vida próspera. O teu filho, a tua continuação. Deixa um legado para ele. Que ele seja próspero, abençoado. Se houve alguma coisa ruim no passado, não faça ele focar nisso. Tem mãe que mete a boca no ex-marido para a criança, fala mal do pai. E tudo errado. Se você e seu marido não deram certo, deixa para lá, abençoa, porque é pai, isso nunca vai tirar essa condição, né? É pai, é mãe, né? Tem marido, nossa, eu já vi pessoas chegando, né, pedindo oração de pais que estavam massacrando mães e mães que não fizeram nada, só queriam ter os filhos, mas pais que têm poder financeiro, tirando os filhos da mãe, né, do carinho da mãe, havia aquela briga, aquela luta, um falando mal do outro, misericórdia. Então, como vencer, né, a insatisfação? A única coisa, queridas, que pode vencer a insatisfação é a tua gratidão. Aprenda a ser grata. E gratidão, amadas, gratidão é uma coisa que é você que produz. Você não precisa esperar, porque Deus não tem varinha de condão, não, sabe? A gente fala, venha para Jesus, que a sua vida vai mudar. Vai mudar, sim. Ele vai te dar um carro novo, uma casa nova, vai restaurar o seu casamento. Depende de você. Depende de você deixar. Você quer ter o teu casamento restaurado? Deus não vai vir fazer plim e vai converter o seu marido da noite para o dia, né, Mariana? Não é da noite para o dia. Depende da gente. Depende da tua mudança. Depende de você aceitar o que está nesta palavra. Então, amadas, eu cheguei, consegui, glória a Deus, está aqui. Como vencer a insatisfação? Reconhecer quem é Deus e quem nós somos. Verdade. Né? Reconhecer que você é pequena, que você precisa de Deus. Amém? Segunda coisa, aleluia, buscar ao Senhor, amém, queridas? Busque ao Senhor, busque nele preencher a tua necessidade. Mas a mais importante de todas, porque esse negócio está brigando comigo, eu não estou conseguindo ler, glória a Deus, aleluia, eu vou imprimir essa palavra aqui. Saber que ele é o nosso Pai e sabe o melhor para nós. Terceira coisa, dar graças sempre. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas eu vou ter que agradecer até pelos problemas, sim. Em tudo dai graças. Em tudo. Aprenda a agradecer a Deus, até pela fome que você está passando. Sabe por quê, queridas? Deus te dá uma prova. Deus te permite que você passe por uma prova, não é porque Deus é mau e quer te massacrar, porque Deus é sádico, Deus é manipulador e fica, agora ela vai sofrer um pouquinho aqui. Não! Se Ele permite que você passe por uma prova, é porque Ele quer te aprovar. Ele quer que você seja a imagem e semelhança dele. Jesus não passou para a maior prova da vida dele, da vida de um ser humano, né? Mas o Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, diz o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Amém, queridas? Ele se humilhou, se esvaziou, e por isso que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra. Jesus passou por essa prova, para quê? Para nos comprar de volta para Deus. E quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome.
E é esse Jesus que nós adoramos. E se aconteceu com Jesus, pode acontecer com você, para você também ser aprovada. Você quer ter vitória na sua vida? Não tem vitória sem luta, que parece clichê, mas é a verdade. Eu sou mais que vencedora, mas tem que ter luta. Como é que você quer ser vencedora sem luta? Não é verdade? Então são as provas. Tua madre está cerrada, é porque Deus quer que você ore. Deus quer glorificar o teu nome na sua vida, o nome dele na sua vida. Você está sem dinheiro, dobre o seu joelho e vai orar. Amém. Uma mulher poderosa é aquela que desce, que se humilha. Amém? Nós estamos falando tanto de mulheres empoderadas ultimamente, né? A mulher empoderada que faz, que acontece. Mas a mulher mais empoderada que existe é aquela que todo dia dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu estou na tua mão. Sabe por quê? O poder não é seu, é de Deus. E Deus vai fazer milagre na sua vida, como Ele tem feito na minha. Como Ele tem feito na vida de tantas aqui, na tua também que está me assistindo. Amém? Então aprenda a dobrar o seu joelho. Agora eu quero te dar um segredo para que isso aconteça. Mas eu não consigo ser grata. Mas eu não consigo, porque... Sabe aquela coisa que já está na gente? É o que eu falei a semana passada. Tem coisa que você aprende com a sua mãe. Você aprende com a sua avó, com a sua tia. Reclamar. Né? Tá sempre reclamando da vida. Céu, ó vida, nossa, você pode mudar isso. Sabe aonde que está escrito isso? Romanos. Abre aí no livro de Romanos, capítulo 12. Tá na tua mão mudar a sua história. Tá na tua mão mudar o teu sentimento. Porque Deus te capacitou para isso, minha amada. Você não é um nada, um zero à esquerda. Deus não te fez tudo bem que a gente compara a ovelha, mas você não tem você tem uma mente pensante. Você é um ser racional. E Deus colocou na tua mente o poder de decisão. Tá lá, ó, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. O apóstolo Paulo está falando assim, gente, me escuta, pelo amor de Deus, eu rogo, pela compaixão do Senhor, me escutem, ele está falando, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente não crê na história da carochinha. A gente crê num Deus vivo, um Deus que tem todo o poder, mas que te dá capacitação. Ele não te fez um animal irracional, você é bem racional. E você pode escolher o teu futuro. O teu futuro, ele fala assim, minha vida eu entrego a Deus. Sim, mas a decisão, o teu futuro depende de você, da tua decisão. Se você entregou, você tem que entregar de verdade. Tudo. É tudo. Versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforma com esse mundo, com o que o mundo prega. Com as vaidades, com a competição, com a violência. Não se acostuma, não se amolda. O que é conformar? Vamos na palavra? Conformar. É como se você pegasse uma massa e colocasse numa forma. É você se amoldar. É pegar a massa, colocar na forma e a massa vai sair exatamente do jeito que estava na forma. Conformar é você estar na forma do mundo. Não vos conformeis. O povo está aí fazendo um monte de bobagem. Você vai... É o que eu estava falando no nosso estudo de quarta, né? A nossa mente é elástica. Ela vai se adaptando. Né? A nossa fé, a nossa visão, a nossa emoção, ela é elástica, ela vai se adaptando, mas ela é maleável, vai se moldando, você vai começando a aceitar as coisas que antigamente você achava um absurdo, que se a tua avó voltasse hoje para o planeta Terra, ela ia falar, meu Deus do céu, né? O que esse povo está fazendo? Né? É você se amoldando, você se acostumando, todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer também? Coisas que Deus sempre abominou, as pessoas estão fazendo escancaradamente. Gente, fazendo sexo à luz do dia no meio da roupa, todo mundo vê. No carnaval. Carnaval que era uma coisinha bonita, todo mundo punha máscara, ia lá, brincar. Hoje, é prostituição, é antro de droga, de bebedice, é uma loucura total. E você fala, não tem nada demais. Você vê o casal transando na tua frente, você fala, isso não tem nada demais, todo mundo faz isso, misericórdia. Antes você assistia uma novela
E não tinha cena de sexo explícito. Hoje tem, daquelas bem picantes. E o teu filho tá com você assistindo, acabou de jantar. Vamos ligar lá na Rede Bobo e vamos assistir as porcarias que eles têm para nós. Acostuma, tranquilo. Tá desagradando a Deus? Deus? Que Deus? Existe Deus? Não existe nada. A gente vai morrer mesmo. Que significado tem a vida, né? Se a gente não crê em Deus, né? Tudo vai acabar. A gente constrói família, constrói um lar. A gente cria filhos. A gente prospera para depois acabar. Esses são aqueles que não creem em Deus. Há um sentido para a nossa vida. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Ele não fala, eu vou transformar, não. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele colocou na tua mão, colocou na tua mente. Você tem que transformar a tua mente. Cabe a você decidir hoje. Eu não vou mais reclamar. Decida hoje. Eu não vou mais me render à minha insatisfação. Eu vou parar de pensar que eu preciso disso, eu preciso daquilo. Chega, eu vou me contentar. O livro de Filipenses, capítulo 4, para terminar aqui, livro de Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo diz assim: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois aprendi a contentar-me, a estar alegre, a estar satisfeito. A palavra contentar é se satisfazer. Aprendi, olha que Paulo sofreu, hein? Aprendi a contentar-me, a me estar satisfeito em toda e qualquer situação. Sei passar por necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. A gente vê esse versículo no carro, né? Posso todas as coisas. Eu sou poderoso. Comigo ninguém pode. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele não leu, é aquela coisa, um texto fora do contexto vira um pretexto, né? Ele sabe passar por necessidade. Ele sabe passar pela luta. Ele sabe passar pela dor. Sabe padecer, mas sabe se alegrar. Em todas as coisas ele sabe estar satisfeito. Queridas, eu passei por uma falência. Eu que fui criada num lar com uma bota fartura nisso. Meu pai era muito rico, muito próspero. O pai do meu marido também, muito rico, muito próspero. Sabe o que Deus fez com a gente? Vamos quebrar. Né? Vocês são 2 mimados, que geraram 4 filhos assim, ó. Eu preciso tratar vocês 2. 2 crianças mimadas, né? Falimos. Que beleza. Glória a Deus. Sabe por quê? Mudamos. Hoje eu sou outra pessoa. Aprendi a passar por necessidade. Aprendi a dizer não para os meus filhos. Coisa que eu digo, os 2 primeiros, quando a gente quebrou, eles eram adolescentes, deram trabalho. Porque já eram mimados, né? Os outros 2, o Rodrigo e o Fernando, já nasceram na dureza, então para eles está tudo bom. E olha, os 4 são lutadores, batalhadores, glória a Deus. Aleluia. Porque eram para ser umas crianças chatas, mimadas e sei lá o que mais. Né? Glória a Deus. Então hoje eu posso dizer, eu sei passar por necessidade também. Ninguém quer, mas a gente aprende. A gente aprende a olhar ao nosso redor, ver as amigas, né? Com último carro de último tipo, morando na casa, viajando todo ano para a Europa e tal, e para cá, e conhecendo o mundo, gastando horrores, e você nem nome tem. Tem que usar o cartão de débito do seu filho para girar alguma coisa. E teve época que nem cartão eu tinha, nem dinheiro para nada. De ter que vir gente aqui na porta de casa trazer a cesta básica para gente. É humilhante? É. Você vê uma pessoa falar, oi, tudo bem e tal, né?
Eu vim te trazer isso aqui de presente. Não, não precisa. A primeira reação, imagina, né? E o Espírito Santo falou assim, aceita, senão teus filhos vão passar fome esse feriado. Ui! E Deus quebra, e Deus mói, né? Glória a Deus! Eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Deus tirou amigos fúteis e me deu amigos verdadeiros. Aqueles que trazem a cesta básica na porta da minha casa. Né? Quando a Mariana lembra, quando a gente fazia reunião na outra casa, era uma fartura. Eu tinha uma cozinheira de mão cheia. Então, era bolos e tortas. Aí, quando eu quebrei, cada um traz o seu pratinho. Vamos lá, comunidade! Né? Eu não sabia o que era isso, gente. Para mim foi tudo novidade. Eu falei, preciso aprender. Aprendi a cozinhar com 40 anos. Cozinhar, lavar roupa, passar, né? Aprendi a fazer minhas unhas, a pintar meu cabelo. Ai, que horror! Você não vai no cabeleireiro X? Já fui, já fiz plástica com o cirurgião top, que era o mais caro. Ia no cabeleireiro Y, que era o top das galáxias. Tinha os carros, meu pai trocava carro 2 vezes por ano, quase. Era uma coisa assim, viajava o mundo inteiro. Aí, de repente, você não tem nada, morando em Alphaville, teus filhos estudando com os riquinhos e você sem dinheiro para nada. Ô, Glória! Né? Diga o carro, cai nos pedaços. Né? E os filhos falavam, mãe, para lá na esquina, que vergonha! E o carro lá, pá, pá. De ter que tirar o marido da cama às 6 da manhã. Vamos limpar a piscina, vamos fazer alguma coisa, você vai entrar em depressão. E hoje ele me agradece. Porque no começo, imagina, meu marido metade sangue árabe e metade italiano, né? Imagina que mulher vai mandar em mim, né? Vamos trabalhar! Vamos! Porque senão ele já estava em depressão, né? Então, amadas, Deus ensina. Deus ensina você a ser paciente, Deus ensina você a ser longânima, Deus ensina você a segurar o casamento, os filhos, a ser rejeitada pelo marido, rejeitada pelos filhos, a aguentar traição, 1000 coisas. Mas Deus passa, a gente passa pela prova, mas sabendo que Deus vai estar sempre te dando vitória, que Deus está no controle e que Deus não vai deixar nada escapar do controle. É isso que eu quero que vocês entendam, queridas. Não, a cura da insatisfação está em você. É você que opta. Eu não vou mais ser insatisfeita. Eu vou renovar minha mente. Deus me dá tudo o que eu preciso. Você está comendo arroz com feijão? Glória a Deus que tem arroz com feijão. Dá uma saidinha, vai lá no centro da ovo, né? Você já está pedindo demais o ovo, né, irmã? Eu tô falando arroz com feijão. Né? Eu fui para Cuba, né? A esquerdinha aí, a molecada, né, que é esquerdista, com iPad no, sei lá qual, que número que já tá o iPad lá no bolso, não sabe o que é uma Cuba. Eu fui para lá. Eu fui lá para lá com a igreja. A gente ficou hospedado num lugar maravilhoso de Cuba, né, assim, maravilhoso, né? Lugar legal de Cuba, hotel e tal. Mas a gente foi pregar nas igrejas. Sim. Lá, né? Você foi também, né, Tânia? A gente viu o que é aquilo, né? Eles têm direito a 3 ovos por mês. Meio quilo de arroz. Meio quilo de feijão. Por mês. Por mês. Lá em Cuba, todo mundo acha que é maravilhoso, tudo cai nos pedaços. Uma hora a gente estava passando numa praça, tinha uma fila enorme que dava voltas assim. Eu falei, que fila é essa? É para ganhar uma bola de sorvete. Para comprar, não é para ganhar, para comprar uma bola de sorvete. As pessoas param, tá a Tânia aqui que não me deixa mentir. As pessoas param a gente na rua pedindo bala, pedindo qualquer coisa. Sabonete. É uma coisa, é um horror. Entendeu? Então, assim, a gente tá mal acostumado. A gente é mal agradecido. A gente não valoriza as pequenas coisas que Deus nos dá. A gente não valoriza. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe por situações para a gente aprender a dar valor. Hoje, dou valor para centavos. Coisa que não tá nem aí, né? Hoje a gente faz continha. Aprendi a fazer planilha para saber quanto eu posso gastar naquele mês. Não tava nem aí. Entendeu, queridas? Então, Deus faz essas provas, permite que a gente passe por essas provas para nos amadurecer. Amém. E para que a gente possa conhecer o Senhor. O que Jó falou para Deus quando ele perdeu tudo? E que Deus apareceu para ele num redemoinho. E que ele falou assim para Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar.
mas hoje meus olhos te veem, te contemplam. Deus quer que você o contemple. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer mostrar para você quem Ele é. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que restaura a tua vida. É o Deus... Hoje eu coloquei lá na minha rede social o Salmo 103. 133, 103. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Eu quero terminar isso aqui, queridos. Você quer lutar contra essa insatisfação? Bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando pintar aquela insatisfação, que você quer um sapato novo, não tem dinheiro para comprar, que você quer uma casa nova, não está conseguindo vender, que você quer isso, aquilo, você começa a se lembrar dos benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades. É Ele que sara as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição. Que te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O apóstolo, nós estamos no mover lá na igreja, né, assim, de juventude. Ele fala, Deus vai renovar a tua mocidade, né, vai renovar o teu vigor. Gente, eu estou sentindo meu vigor realmente renovado. É algo sobrenatural que Deus está fazendo. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Sabe quando você fica bravo com seu filho? Você dá uns tapinhas nele, bota ele lá no castigo? É assim que Deus faz com a gente. Às vezes ele fica irado com a gente. Fica com raiva. Por que você foi aprontar uma dessa? Agora você vai ficar no cantinho de castigo aí para aprender. É isso que Deus faz com a gente. Mas não repreenderá perpetuamente. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Para com aqueles que o respeitam. Deus é misericordioso e compassivo. O livro de Lamentações de Jeremias diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Que nós somos tão pecadores, nós somos tão sujos diante de Deus, que se dependesse da raiva, da nossa raiva, a gente já estava aniquilado. Né? Quando aprontam com você, você não quer matar, tem situação que você quer falar, ai, se eu fosse Deus, tem aquelas orações feiticeiras, Deus queima, né? Acaba com fulano, mata e salve e leva. Né? Essa é a nossa carnalidade. Mas Deus não, Ele é misericordioso. Pois quanto está longe o ocidente do oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva e a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Mas o amor do Senhor é de eternidade, eternidade sobre aqueles que o temem e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, que obedeceis a sua voz. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, a tua gratidão, as tuas palavras de gratidão, de amor, as tuas palavras que engrandecem ao Senhor, vão curar a tua insatisfação. Amém, queridas? E o final da vida de Rebeca, ela morreu no parto. Morreu ainda... Rebeca não, desculpa, Raquel. Ela morreu no parto e ainda amaldiçoando seu filho. Ou seja, meu Deus do céu, né? Que tristeza. O que insatisfação leva uma pessoa, né? Passou a vida dela inteirinha lutando por algo que não era nem uma coisa que ela queria, assim, para o bem. Ela queria para esfregar na cara da irmã, que ela conseguia, lutando pela própria satisfação, enfim, ela podia ter aproveitado, se unido ali com a família. Bom, já que nós somos uma grande família, né? Vamos ajudar a outra, né?
elas eram acostumadas a conviver. Né? Até hoje, lá no Oriente, as mulheres convivem. O harém convive bem lá com seus maridos, né? Um marido só e várias mulheres. Em vez delas se unir, não, ficaram naquela guerra. Então, queridas, cabe a você. Transforma o seu entendimento. Amém. Renova a sua mente. Agradeça ao Senhor. Lembre-se.